assim como outros senadores e deputados disseram aqui anteriormente, com relação à parcialidade da relatora, que foi pega através do seu assessor conversando com o G. Dias, que veio aqui como investigado. Isso tem uma prova documental de que as mesmas perguntas ali enviadas foram as perguntas feitas pela relatora aqui. E os deputados e senadores questionaram isso e a esquerda ficou empolvorosa, como se questionar a parcialidade da relatora fosse imoral ou impróprio ou até mesmo um crime, sendo que isso não é. Eu, pelo contrário, se estivesse sentado como relator e essa situação viesse à tona, eu realmente ficaria bastante envergonhada e faria o mesmo que a Elisiane, não ficaria sentado aqui, porque realmente é uma situação vexatória. Agora, para poder tentar mascarar isso, foi se colocado como se André, Felipe e eu tivéssemos conversado com o G. Dias, conforme a relatora aqui nos acusou, e Jandira Fegali também disse. Eu faço um desafio aqui para ambas, que caso comprove isso, eu renuncio meu mandato. Agora, caso seja mentira, que elas renunciem, que vocês renunciem seus mandatos. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Aguardo, e nós três, estamos tranquilos quanto a isso, e aguardo aqui na próxima reunião uma resposta, tanto da relatora quanto da Jandira Fegali, se vão ter peito, porque para poder falar chora bebê fora dos microfones tem coragem. Eu quero ver aqui na frente. Agora, indo com relação ao que está acontecendo hoje, o réu, Aécio, que tomou aí 17 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos e 6 meses de detenção, golpe de Estado, 6 anos e 6 meses, dano qualificado, 1 ano e 6 meses, deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses, associação criminosa, 2 anos. Isso somado dá 17 anos de prisão. Agora, eu faço alguns questionamentos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito do nosso país, ele é tão sensível assim? A ponto de uma janela, várias janelas quebradas, etc., quebras daqui do prédio. O Estado Democrático de Direito está completamente abalado por conta de uma pessoa que gravou um vídeo dizendo, olha, o pessoal aqui caga, foi o que ele disse, caga no Brasil durante anos, eu acho que eu vou cagar ali naquela água que tem ali. Faz um discurso ridículo lá dentro do Senado, dizendo para o povo acreditar, etc. no Brasil. Infelizmente, um tolo, uma pessoa, um baderneiro que fez aquilo dali, e que sim, deveria pagar, e deve pagar, pela deteriorização do patrimônio tombado e tudo aquilo ali que ele fez. Mas, horas, golpe de Estado? Russo olha isso e tem que rir, pô. Porque quando eles tentaram dar o golpe, tinha de fato tanques de guerra na rua, tinham liderança determinada, coordenação, tinham armas. Agora, comando. Agora, colocar golpe de Estado em cima de uma pessoa, um bobo qualquer, realmente é muito mais um âmbito de uma vingança judicial do que de fato tentar fazer justiça. Até mesmo porque, quando nós olhamos criminosos, como por exemplo o André do Rap, faz parte de uma facção criminosa, ele tomou 15 anos de cadeia, senador Magno Malta. Menos do que o bobo do Aécio, que veio aqui dentro aqui numa sensação de manada e quebrou as coisas e falou que ia dar um golpe de Estado. O Lula, que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tomou a mesma pena do Aécio, o bobo. Ou seja, Aécio, você, para a justiça, tem o mesmo peso do canalha que roubou os cofres públicos. Você tem um peso maior, olha só, Aécio, para a justiça do que José Dirceu, que tomou 10 anos e 10 meses de reclusão pelo mensalão. Dinheiro seu, do povo brasileiro, que foi colocado em cueca, em mala, como foi no Guedel. Mas a justiça diz que isso é justiça. O crime de estupro, senhores, é de 6 a 10 anos. Para a justiça, o Aécio, ele deve ficar mais tempo na cadeia do que o estuprador. Ou seja, isso não pode ser justiça. Pelo contrário, isso para mim, de fato, é um anseio muito grande de taxar a direita que nunca quebrou um vidro em nenhuma manifestação de milhões de pessoas, colocar agora como se nós fôssemos terroristas. Agora, aconteceu aqui hoje cedo uma situação surreal,
General Dutra, que é uma senadora e uma deputada, pressionando um general e o exército brasileiro, afirmando que deveriam reprimir a livre manifestação das pessoas. Agora, é o exército que define onde, quem e qual o tema que pode ser feito de manifestação? Se as pessoas ali estavam pedindo impeachment de ministro, a casa que pode fazer isso é essa casa que nós estamos aqui. O que há de crime nesse pedido de reivindicação? Não são eles que até pouco tempo ficaram ali na porta do descondenado Lula na Polícia Federal? Eu não pedi ninguém para sair dali. Nunca chamei exército para eles. Agora, são os mesmos, Magno Malta, que dizem que a ditadura militar foi repressiva. E estão pedindo para o exército ir lá e tirar as pessoas pacificamente. Porque me veio aqui parece que tem dois neurônios, né? Só um a favor e o contra. Não consegue pensar, analisar as coisas de maneira mais concreta, dizendo que não pode ter manifestações na porta de quartel. Horas, como assim que não pode? Ali na rua, ali onde as pessoas estavam, por exemplo, em BH, pode. MST não faz dentro da casa dos outros e fala que é manifestação, é ocupação social. Então toma vergonha na cara, porque é um duplo padrão moral absurdo. Agora, gostaria muito que ela estivesse aqui, mas enfim, a deputada Jandira Fegali, que faz parte do Partido Comunista do Brasil, ela sempre tenta colocar uma áurea moral muito grande. Inclusive, o seu parceiro ao lado o chamou de golpista, acusando aí o senhor de fazer parte de uma trama golpista. Só que, ao referir ao senhor a instituição Exército Brasileiro, na qual eu respeito, muito embora eu creio que o prestígio, de fato, precisa ser recuperado, general, mas isso eu deixo para o final, mas que acusou de que em 64 foi um golpe. Dia 31/3, quem souber aqui eu dou um docinho. Aconteceu o quê? Nada. A história não relata nenhum presidente tomando posse aqui. Dia 2 de abril de 64, o que acontece? Congresso, esse Congresso, vota pela vacância de João Goulart. Quem votou? Ulisses Guimarães. Quem assumiu? Nenhum militar. Foi o deputado federal, presidente dessa casa, deputado Ranieri Mazzilli. Dia 11 de abril de 64, acontece o quê? Eleições indiretas, sobre a égide da Constituição Federal de 1946. E quem é eleito? Marechal Castelo Branco, com voto também de Ulisses Guimarães. E quando ele toma posse? Dia 15 de abril de 1964. A adoradora aqui de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Che Guevara, de Fidel Castro, fala que a ditadura aqui no Brasil é mais horrenda do que aquilo que ela defende. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, que nada tinha de verdade, mas que era deles lá da esquerda, atestou que foram 434 mortos e desaparecidos durante 21 anos de ditadura aqui no nosso país. Se a imagem tiver aí, por gentileza, coloca aí quem a democrática Jandira Fegali apoia. Você tem ali ela apoiando, por exemplo, o Che Guevara, olha lá, ó, hasta siempre, comandante Che Guevara. Esse daí, se tivesse vivo hoje, ela não ia pedir prisão. Mas a senhora, como é que ela chama? A irmã Hilda tinha que ir presa pra cadeia, porque estava com a Bíblia na mão. Passa aí, por gentileza. O próximo, que ela também defende aí, olha só, se não é o Nicolás Maduro. Todos somos Venezuela, para enfrentar a guerra midiática contra o país que tem um governo legítimo. A Venezuela é legítima. Pessoas pedindo, manifestando ali em frente ao quartel não é legítimo. Próximo, por gentileza. Opa. Fidel Castro também, da mesma forma. Passa, por favor. Opa. Hugo Chávez também, né? Viva Chávez. Passa, por gentileza. Nicolás Maduro também. Isso em 2018, hein? Quando estava passando tanque de guerra em cima de civil. Passa, por gentileza. E, por fim, ela postou, mas apagou. Isso foi em 2021 e a fogueira está alta em Brasília. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. E Joseph Stalin ali. Passa, por gentileza, só a próxima democrática aí. A Dilma Rousseff com fundo de Lenin atrás. Só Lenin e Stalin juntos mataram 20 milhões de pessoas. Che Guevara matou 144 execuções, segundo o próprio arquivo de Cuba. Cuba matou 17 mil pessoas sob o comando de Fidel Castro. Hugo Chávez matou, com a polícia chavista dele, 14 pessoas por dia. E aí quer vir aqui tentar manchar o exército brasileiro.